bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Espero que esteja tudo bem com você que nos acompanha aqui no nosso programa semanal, Politizando e Polemizando. Hoje a gente vai falar sobre o que, minha gente? Além de falar da transição, além da gente falar das visitas do presidente Lula a Brasília e todas as reuniões, fui informada que hoje não posso começar o programa falando de futebol. Por que será, minha gente? Mas, como a gente não pode falar de futebol, a gente vai direto ao assunto. O governo Lula vem aí e a gente tem convidado especial hoje que vai nos ajudar a conversar sobre as cenas dos próximos capítulos. Então, boa noite, minha gente. Boa noite para você que está em casa, no trânsito ou ainda no escritório nos acompanhando. Boa noite, Carol Fernandes. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Boa noite aos nossos web espectadores. Boa noite, Ednei. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Ive. Boa noite. Você está radiante hoje, como sempre, aliás. Bem, Não é? Ednei, meu querido, muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite novamente. E uma boa noite a todos e todas aí. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa Politizando e Polemizando. E o senhor, doutor Paulo, tudo certinho? Olá, boa noite, tudo certo? Estamos aqui mais uma vez. E só para esclarecer, né, os nossos web espectadores, o motivo de não se poder falar de futebol hoje está sob sigilo. Tá bom, então. Sigilo por quanto tempo mesmo? 100 anos também? Eu espero que não dure tanto, né? Espero que não dure tanto, mas eu não vou dizer que estou otimista. Tá bom, então. Então não falaremos sobre futebol, Mas a Copa vem aí. Na Copa provavelmente está liberado. aí a gente volta a falar de futebol. Tá bom, tudo bem, então. Bom, vamos começar aqui falando sobre as visitas que o nosso presidente eleito, Lula, já começou a fazer em Brasília. A gente já teve um monte de coisa acontecendo, né, nessa última semana. Gostaria de começar com o nosso visitante ilustre, Ednei. O que você acha que vem por aí? Bom, eu espero que coisas positivas, né? Depois desses últimos 4 anos, tendo uma política radicalizada, creio que agora, com essa união de forças, né? Com essa frente ampla que foi realizada pelo presidente Lula, eu espero que agora gere aí um equilíbrio e possa voltar à normalidade. Esse é o desejo de parte da população, ou seja, da maioria da população, né? Muito bom. Paulo, sua perspectiva. Eu acho que assim, tranquilidade por um bom tempo aí a gente não vai ver. Mas vai. O dia a dia eu acho que vai ser um pouco menos tumultuado pelo perfil, né? Pelo perfil pessoal do Lula, que é diferente do perfil pessoal do Bolsonaro. Né? Por exemplo, a gente já viu, né, logo de cara, o Lula chegou em Brasília, já foi lá, se reuniu com o Arthur Lira, tiraram uma foto se cumprimentando. Aquela liturgia, né?
aquela questão institucional, né, que o Bolsonaro ele fazia questão de não valorizava isso, né? Ele era meio contra essa questão, né, institucional, então ele não, se ele não gostava, né, de determinado representante de algum órgão, de algum poder, ele não fazia questão nenhuma de ir lá, tá cumprimentando, tá tirando foto. E o brasileiro, ele até, né, deixou de estar habituado a esse tipo de formalismo, que é um formalismo. Deixou tanto ele estar habituado que a foto do Lula com Arthur Lira já gerou uma celeuma que não faz sentido. O Arthur Lira hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Independente dele ser aliado do Bolsonaro, independente dos problemas, né, que teve na Lagoas, com o Renan Calheiros, né, da oposição que supostamente, ou provavelmente, né, não sabemos ainda, o PP vai ou não fazer ao Lula, ali é uma liturgia, a liturgia dos cargos. Era uma coisa que sempre foi normal, mas pelo perfil, né, contestador do Bolsonaro, desse tipo de costume, né, foi uma coisa que gerou uma repercussão, mas o Arthur Lira, né, tantos anos aí de bagagem, sabe muito bem que tirar uma foto com o presidente eleito na condição de presidente da Câmara dos Deputados não significa um apoio ainda que velado. Não que eles não estejam fazendo nenhuma conversa nesse sentido, né? Dizem nos bastidores que está tendo uma articulação para o Arthur Lira, né, ser reeleito na presidência da Câmara dos Deputados com, né, com o aval, com a bênção do Lula. Né? Se isso vai acontecer, se não vai, não sabemos. Com relação ao Senado, parece que isso já está bem mais adiantado com relação ao Rodrigo Pacheco, mas, ou seja, uma coisa que é possível aí, né, bem possível de acontecer, mas aconteceu mesmo com o Arthur Lira, não está descartado. É uma coisa que está, com certeza, ali sendo aventada por ambos os lados, né, por ambas as partes, e a gente vai ver aí nos próximos dias como é que vai ficar essa questão. Mas o que a gente pode dizer é que o fato deles estarem tirando uma foto e apertando a mão não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que essas práticas estão voltando a ser normais. Apenas isso. Com relação também, né, aproveitando antes da Carol falar, porque depois que a Carol pegar a falar, começa os fãs dela a mandar mensagem e tal, e aí eu vou esquecer o que eu ia falar. A declaração do Valdemar Costa Neto de que o PL será oposição. Primeiro, né, ele tem que fazer isso. Ele acabou de eleger a maior bancada da Câmara dos Deputados, acabou de eleger, né, vários senadores, a maioria, né, veio com o bolsonarismo e não daria para ele simplesmente falar: eu estou conversando com o Lula. Isso daí não seria incabível, ainda mais para um político tão experiente, tão rodado quanto o Valdemar Costa Neto. Mas também isso daí é uma coisa que eu acho que a população tem que ver positivamente, porque é importante, dentro do processo democrático, que se tenha uma oposição forte e atuante. Faz bem para a democracia isso. Não é, logicamente, o que o eleito, o mundo dos sonhos do eleito, mas para a população é sempre positivo, né? Uma oposição atuante, forte, mas que atue de forma responsável. Porque a oposição ela começa a ser um incômodo para a própria população, como a gente já viu, né, não muito tempo, quando começa a colocar pautas bombas para estar prejudicando o governo e com isso prejudicando, né, não só o governo, mas prejudica toda a população. Mas se a oposição é feita de forma minimamente responsável, que é o que a gente espera, né, a gente espera sempre, a gente vê positivamente o posicionamento, né, principalmente de quem disputou a eleição, né, e elegeu aí uma bancada forte com a bandeira justamente, né, contestando o lado que ganhou a eleição. Então, né, acho que essas, né, fora as notícias aí da transição, que provavelmente vão ser comentadas hoje ainda, a questão, né, do Arthur Lira e do Valdemar Costa Neto em resumo, isso daí, na minha visão.
Então, você acertou em dizer tudo que você precisava dizer antes da Carol, porque já tem mensagens de amor para ela. Eu já, Já hashtag, tem hashtag eu já sabia. Hashtag eu já sabia, ótimo. Já tem o Márcio Sarros dizendo boa noite, mas dando um beijo especial na Carol, dizendo que está sim nos acompanhando, e ele faz uma pergunta que é o que a gente acha dos movimentos antidemocráticos dos bolsonarenses, mas antes disso, a nossa querida Carol vai fazer as reflexões iniciais dela sobre essas visitas de Lula a Brasília e tudo mais. As minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Essas visitas estão sendo muito bem-vindas, até porque as pessoas agora esqueceram do Bolsonaro, principalmente dentro do... Não só dentro do governo, né, atual, que estamos vivendo ainda com o presidente eleito, né? Que vai descer a rampa em 2023 para que Lula suba, mas com relação aos outros países, né? Porque as agendas, no caso, que teriam sido cumpridas pelo atual presidente, pelo que eu vi nas últimas notícias que estão passando na televisão, quem está sendo convidado é o Lula, né? Tanto que ele vai para o Catar lá participar de uma conferência. E né? quem que paga? Que vai acontecer? O Quem partido. que paga a viagem? Acredito que o partido, porque foi até questionado na Jovem Pan, né, que o partido está pagando um salário para o Lula, mas o partido também do Bolsonaro paga um salário para ele. Vai passar a Né? pagar a Tanto partir de que janeiro. ele foi, o Valdemar Bolsonaro deu a situação dele de presidente honorável, né? Uma coisa Presidente assim, de honra. presidente de honra para ele, e ele vai receber um salário, né? E essas repercussões estão dando o que falar, né? E estão dando resultados até na nossa economia, que nem hoje o dólar caiu, tá 5,19, né? Já é uma repercussão em razão das eleições nos Estados Unidos, né? E dessas visitas do Lula a Brasília. Então, não tem por que eu não dizer que as minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Dentro dessa dinâmica do que vem acontecendo, né? No nosso país. E independente dessa tentativa de democratização aí que grupos pequenos estão tentando fazer, né, em relação a questionar as eleições, porque já acontecem há muito tempo, né, e em razão de um partido X, ainda que tenha sido eleito uma série de deputados, né, da bancada contrária, né, que vai fazer oposição, né, mas foi uma eleição legal. E outra, o mesmo Valdemar Costa Neto hoje, né, cedo na Jovem Pan, lançou que ainda que o PT tentasse manter o Bolsa Família e outros benefícios que eles mudaram o nome sociais, que iriam acabar agora em dezembro, eles iriam estar de acordo aprovando. Então, essa oposição aí, ela vai ser uma oposição, eu acredito que não tão combativa, né? É uma situação mais de falácias, de estar falando, né? Mais do que fazendo, né? É isso que eu vejo hoje. Essa é a minha visão. Ô, Carol, quando você fala que foi uma eleição legal, é do ponto de vista da legalidade ou porque você achou mó legal? Não, do ponto de vista da legalidade, entendeu? Só para Do esclarecer. ponto de vista da legalidade. É o que todos esperam e é o que aconteceu. Porque legal, do ponto de vista de ser legal, não foi nada legal, Entendeu? né, gente? Não. Mas as expectativas são boas nesse sentido, né? Quando você passa a ver as repercussões em detrimento do que aconteceu, né? Que você está vendo de uma forma, está vindo devagar, mas está acontecendo, já estão acontecendo mudanças, né? Essa situação do apaziguamento, essa situação de você estar indo até os seus opositores para estar conversando, coisas que não aconteciam, né? Porque o que estava se pregando é o ódio, ó, não gosto de você, não fala comigo, eu sou o seu opositor e acabou. E não é isso, né? Democracia não é isso, exercer a democracia não é isso. Né? Exercer a democracia é o que está começando a acontecer com essa transição, né?
a partir do momento que ele está participando também e está chamando pessoas que possam ser analistas nessa situação, principalmente o Tribunal de Contas, que eu achei extremamente interessante, né? Ainda comentei isso com o Ednei, né? E no caso dele, é de extrema importância, até por conta das situações que estavam acontecendo, principalmente essa situação do gabinete secreto aí, dessa lei de 100 anos, Do toda essa. orçamento, né? Orçamento Esse secreto. orçamento secreto. Gabinete paralelo, orçamento secreto. Gabinete paralelo, orçamento secreto. Entendeu? O Paulo me corrigiu muito bem. Então, dentro de toda essa dinâmica aí, né? O Tribunal de Contas se faz extremamente necessário nesse sentido, né? Até porque ele vem calçando com dedos. E eu acho que isso é, no caso, extremamente importante, até em razão dessa direita que vai ser esquerda, agora opositora, que vai buscar qualquer erro ou melindre para estar achincalhando, né, o partido em si, as pessoas que forem compor, no caso, a dinâmica desse governo, para estar dizendo, olha, eu falei que vocês estavam errados, né, em eleger. Mas assim, entre errado e certo tem que ver o que vai realmente resolver, né, boa parte da situação, principalmente na economia e principalmente com relação à pobreza do país, que é tão rico em tanta coisa, né, e hoje se vê num estado de pobreza extremo. Né? É isso. Vamos aproveitar Aproveita o link aí. Vamos aproveitar o ensejo para mencionar aqui os pontos, que foram muitos, né? Muitos pontos aqui na abertura. Em relação ao que o Paulo colocou, ele colocou muito bem em relação a esse encontro, né? Entre os líderes, faz parte de fato, e de direito também, faz parte da função, da liturgia, da função, mas também o diálogo é democrático, né? E o presidencialismo de coalizão está aí. Todos têm que dialogar. Independente da oposição, eu imagino que não seja uma oposição ferrenha, pelo fato de, embora o PL tenha elegido aí vários deputados, né, de cerca de 30% a 40%, já pertence aos quadros do partido, que já é do centro, já é de centro, já são bastante escolados em termos de negociar, né? Então, não vejo muito problema. A oposição, ela realmente tem que ser feita, como o Paulo mencionou, é salutar, né? Essa oposição faz bem. Só que eu acho que vai ocorrer a coalizão normalmente, ainda mais vindo Valdemar da Costa Neto, a gente já sabe muito bem que pensa bastante em fisiologia, Pragmatismo. bem pragmatismo, a política real mesmo, afasta ideologia, né? E acaba tratando dos assuntos como tem que tratar. A prática da política é assim, então eu imagino que, embora vá ocorrer a oposição, não será ferrenha nesse aspecto. Em relação ao que a Carol mencionou, em relação à COP, né? O evento internacional no Egito, engraçado, o Bolsonaro está 4 anos no poder. Nas outras COPs, ele não quis participar. Eu vi uma reportagem, aliás, uma entrevista do Jamil Chad, e ele mencionou que a primeira COP no mandato do Bolsonaro, acho que em 2020, se eu não me engano, ele não quis, seria no Brasil, ele não quis que se realizasse aqui, aí ele não foi transferido para o exterior. Aí depois veio a pandemia, tudo, mas na sequência tiveram outras COPs e ele não quis participar. Então, agora não adianta achar que o Lula quer usurpar, porque isso não vai acontecer. O Lula é um estadista, né? Já mostrou isso nos 2 mandatos dele anteriores, né? Que ele de fato é um estadista. Então ele vai comparecer e arrisco dizer que hoje no mundo não há um líder como o Lula. Creio que o Lula vai ser de grande valia para a comunidade internacional, por conta de ser, de fato, hoje o grande líder. Principalmente vindo aí desses problemas climáticos no Brasil, dessa passada de boiada, né?
abertura para passar a boiada no governo Bolsonaro, em que a Amazônia já está passando até do limite mínimo de degradação climática, sendo que até Noam Chomsky menciona que se o Bolsonaro ganhasse, ia passar do limite da inflexão e não teria como retomar a Amazônia e reequilibrá-la, reequilibrar o ambiente por conta de toda essa destruição que está ocorrendo. Então hoje o Lula até no ponto lá na COP e também junto à comunidade internacional em relação ao clima, creio eu que ele vai ser o grande líder mundial. Muito bem. Eu acho que todos concordamos com isso, né? Que Lula é um grande líder, não é à toa que foi eleito. Eu tenho minhas dúvidas se tivéssemos um outro nome, se a gente conseguiria ter derrotado o Bolsonaro agora, né, nesse pleito. Muito bem. E aí, sendo assim, a gente já tem as estruturas organizadas para essa transição, né? O vice-presidente Alckmin, eleito, né? Alckmin já divulgou os nomes dos coordenadores, já falou de um monte de coisa. A gente tem algumas lideranças que já esperávamos, inclusive, que fizessem parte desse momento de transição. Vou começar aqui com o Paulo. O que você achou dessa lista de nomes que foi divulgada, desse planejamento que foi mais ou menos divulgado aí pelas mídias? Então, primeira coisa, equipe de transição. Nesse momento, a tendência é todo mundo olhar os nomes da equipe de transição e enxergar uma montagem de ministério, mas não é isso, né? Nada indica não, mas nada assegura que os nomes que estão compondo a transição em determinado segmento vai posteriormente compor o governo naquele mesmo segmento. Inclusive existe uma tendência, né? Existe uma tendência que a gente tem ouvido aí falar bastante, de que não aqueles políticos que ocuparam, né, cargos nos governos anteriores do Lula não voltem para o mesmo posto. Por exemplo, especula-se muito que não tem chance nenhuma do Haddad ir para a educação. Ele poderia até, existe aí alguma ideia dele ser um possível ministro da Fazenda, né, nos moldes do como foi o Palocci, que ele não era, né, ligado à área econômica, mas era um político com trânsito, né, em vários setores econômicos, e que hoje, né, só não é possível cravar o nome do Haddad na Fazenda justamente pela restrição, né, que muitos setores têm com relação a ele. O nome do Padilha também, né, que na transição está ligado à saúde, mas também está sendo cotado como um possível ministro da Fazenda, né? Chamou bastante atenção a equipe de transição ligada à área econômica, praticamente ali a equipe do Plano Real, né? A gente entende um pouco a proximidade do Alckmin, né, com esse grupo, mas, né, os chamados pais do Plano Real estão todos ali, né, conduzindo esse momento. E a principal expectativa, né, sempre, quando acaba a Copa do Mundo, é quem vai ser o técnico da seleção, e quando começa um governo novo, quem vai ser o ministro da Fazenda, no caso, o ministro da Economia hoje. E eu acho que um nome que está sendo bastante cotado é o do Padilha, mas se eu fosse apostar agora, eu não sei. Eu acho que ele queimou na largada. E o Haddad, acho que pode descartar, né? Não deve ser. Também não acredito que seja um desses economistas,
né, da equipe do Plano Real que estão hoje fazendo essa coordenação da transição. Temos, né, a Simone Tebet como um nome importante. Ela também, né, embora ela seja ligada aí ao setor do agronegócio, dificilmente ela vai estar na agricultura. Ela é mais cotada para uma área mais social, né, que deu uma visibilidade diferente para ela. Eu acho possível ela assumir um ministério aí, algo como desenvolvimento social, alguma coisa nesse sentido. E também, né, na área da saúde, a gente viu nomes que foram bastante ligados a outros governos. Eu acho que desses nomes que estão compondo, né, a equipe de transição, talvez, né, o santista Arthur Quioro, que já foi ministro, né, por um período na gestão da Dilma, possa estar assumindo. Eu não acredito, né, Humberto Martins, o Temporão, esses nomes que, né, foram bastante fortes nesse setor aí na época que o Lula foi presidente, nos 2 primeiros mandatos, sejam ocupantes, né, desse ministério. E o que chamou atenção também foi a questão do Davi Uip, né, bastante ligado ao PSDB. Né, inicialmente ele iria compor e parece aí que de última hora ele declinou, preferiu, né, manter as suas atividades privadas, até porque, né, ele é um médico renomado e teria que abrir mão aí de seus serviços aí na esfera privada para estar assumindo esse encargo. Então, não sei se eu esqueci de algum segmento aí. Não, acho que você abordou todos. Muito obrigada, e daqui a pouco a gente volta com as avaliações do Ednei e da Carol. Rápido intervalo e já a gente está de volta. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Oratória. Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões.
E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, tudo bem? Meu nome é Ive Fávero, faço parte da bancada de um programa espetacular. Sim, é o Trabalhador em Pauta. Esse programa visa falar com você, trabalhador, trabalhadora, sobre segurança do trabalho, direitos trabalhistas, direitos previdenciários e também sobre a saúde mental e emocional. Estamos todas as quintas-feiras aqui na PAMP, a partir das 18 horas. Então não perca, toda quinta, na PAMP, Trabalhador em Pauta. E nós estamos de volta. Muito bem, a Ayla Barbosa nos dá boa noite. Boa noite, Ayla. Um prazer ter você aqui nos acompanhando. Vou aproveitar e pedir para que você e quem mais estiver nos acompanhando se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixe suas sugestões ou dúvidas que a gente vai ter o prazer de responder aqui. Bom, depois de todas as coisas que falamos aqui sobre transição, sobre tudo que está acontecendo no cenário nacional, Ednei, o que mais podemos falar, que análises podemos fazer acerca dessa composição para a transição, ou até desse gabinete que já foi instalado para fazer essa transição? O que você pode dizer para a gente? Então, eu vejo que o presidente Lula está tendo, e o PT, né, está tendo muita cautela para montar esse gabinete, né, para chamar as pessoas para compor esse gabinete. O Paulo mencionou que os pais do Real estão lá, mas também tem gente de esquerda lá, com a visão de esquerda. Tem um professor da Unicamp, me fugiu o nome agora. Ótimo. Não, é um rapaz novo, é um professor da Unicamp que está dando todo o suporte sobre a economia para o presidente Lula. E também tem um membro da governo Lula e Dilma também. Então tá ali dividindo esquerda, direita, pensamento esquerda-direita. Essa cautela, esse cuidado é para trazer um equilíbrio, né? Tentar equilibrar o pensamento de esquerda-direita e convergir ali para o centro, com toda aquela visão equilibrada, para que não possa ocorrer nenhum tipo de contestação por parte dessa direita feroz, né? Da extrema direita que está nas ruas ou que seguem o presidente Bolsonaro. Além disso, eu vejo também que, além de toda essa cautela, tem a representação, tem o simbolismo, está demonstrando para a população que há esse equilíbrio de esquerda e direita, e que o mercado também, né? O mercado pode ficar tranquilo que vai ser um governo de responsabilidade econômica. Fiscal, eu espero que também tenha, apesar do rombo, na âncora, ultrapassando a âncora econômica, né, da responsabilidade fiscal. O próprio Bolsonaro o governo Bolsonaro deixou esse rombo, quando ele mencionava que teria um salário mínimo com valor maior, que teria o Auxílio Brasil a R$600, mas ele não comprovava, tanto é que não conseguiu comprovar por conta do orçamento que apresentou.
no debate até o Lula chamou atenção para isso. Então, também deixou esse rombo no orçamento, até precisando dessa PEC agora, invocando essa PEC para tentar equilibrar a situação futura já a partir de janeiro, para que ocorra o pagamento ou o cumprimento de todo o viés social que virá pela frente. Então eu vejo um governo próximo aí de responsabilidade econômica, um governo de cautela e equilíbrio, com membros compostos ali pela esquerda e pela direita, essa frente ampla convergindo para o centro para poder direcionar o país para onde a gente deseja, né? Que é um futuro bem melhor, bem mais equilibrado, tentar acertar a economia que de fato bagunçou no governo Bolsonaro. Então eu vejo um futuro bom, um bom futuro aí economicamente falando. Financeiramente, nas finanças eu acho que vai sofrer ainda nos 2 primeiros anos. Essa transição eu não vejo o que a direita, a extrema-direita anda falando, alguns membros da extrema-direita, muita fake news também nas redes sociais mencionando sobre transição. A transição é uma coisa tão normal, né, tão comum, é salutar ter a transição. Isso se faz nas 3 esferas aí, né, tanto no municipal, estadual, federal. É obrigado você fazer uma transição. Então, é democrático. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema. O caminho está certo. Eu acho que a montagem está certa. A representação simbólica entre esquerda e direita também está certa. Então, vamos torcer para que o governo Lula seja um governo de êxito. Pois é, isso aí, né? Eu espero também, esperamos todos que seja um governo de êxito. Carol, suas considerações sobre isso, e aí já pega o gancho para responder aquela pergunta sobre os bolsonaristas que causaram aí nos últimos dias aquelas manifestações, mas que a gente sabe também que aparentemente estão quietinhos, mas provavelmente preparando algumas coisas. A gente viu uma declaração dando conta, assim, eu vou até ler para não correr o risco de falar errado, né? No momento que agora o telefone até deu uma travada aqui. Há uma grande organização criminosa por trás daquelas manifestações, diz o Procurador-Geral de São Paulo, sobre os atos golpistas. Então, segundo o Mário Luiz Sarrubo, a investigação já chegou, inclusive, a alguns nomes de financiadores, ou seja, coloquemos as barbas de molho também, Carol. Eu acho que não. A transição, ela tá correndo da forma que tem que correr, de como tem que acontecer, né? Essas questões dos bolsonaristas estarem se manifestando na frente dos quartéis já está perdendo força, né? Porque nos primeiros dias pós-eleição você via uma quantidade generosa de pessoas lá fazendo maluquice, né? Na sua maioria orando e jejuando. Hoje você já não vê. Hoje você já não vê tantas pessoas orando e jejuando, né? Tanto é que hoje eu passei na frente, né, do quartel em São Vicente, que eu estava indo fazer uma audiência à tarde em Santos e não tinha uma aglomeração como estavam nos primeiros dias. Então, é uma situação que está realmente acabando, né? Deixando de perdurar, até porque não está se dando ênfase. E a mídia também não está em cima ali cobrindo essas situações, porque, a eleição ocorreu de forma legal, como eu falei lá no início, né? Então, assim, não há qualquer tipo de questionamento. Ele está esperando aí o Ministério do Exército se manifestar. Eles pediram, acho que um laudo, um parecer de como foram as eleições, se foram legais ou não. Até porque nas apurações não são chamados os partidos para estarem participando.
né, da elevação de votos, percas e ganhos. Então, assim, se tivesse que haver contestação, deveria ter havido ali, né, naquele momento, no presente momento, onde, quando foi declarado o candidato eleito. Isso também não aconteceu. Então, assim, o silêncio do presidente foi uma questão, acredito que dele, né, em verificar que agora estou só. Tanto é que quando ele foi dar o pronunciamento que ele disse nada com coisa nenhuma, né, ele não estava com todos os apoiadores dele. Apoiadores que eu digo, as pessoas que foram eleitas, né, utilizando a visão bolsonarista, né, e a foto dele ao lado, né, para conseguir os votos. Existem candidatos que têm a mesma visão que ele? Ainda? Existe. Só que isso não quer dizer que eles vão manter, acredito eu, essa visão durante esses 4 anos, ou se mantiverem também, daqui a 4 anos, provavelmente não serão eleitos, né? Então, esta é a minha visão. Muito bem. Essa é a visão da doutora Carol. Paulo, algo a acrescentar a respeito disso ou algum outro assunto desse processo todo pós-eleição, tanto a nível nacional ou a nível estadual? Bom, com relação aos protestos, né, que estão ocorrendo em frente aos quartéis, né, em frente a estabelecimentos aí das Forças Armadas, até uma dica, né, como um curioso, aqui eu não vou dizer um estudioso, mas um curioso do direito constitucional, né, dá uma dica, o pessoal que está protestando, eles estão fazendo um esforço grande para justificar na Constituição Federal, no artigo 142, o pedido de intervenção. Então, né, até ajudando, não precisa. O que vocês estão pedindo, né, a intervenção, as Forças Armadas, ela não é um poder revisor do judiciário e ela não está acima de nenhum outro poder. O que está sendo pedido é que eles façam a intervenção. A intervenção seria um golpe de Estado, né? O golpe de Estado, que é a ruptura da ordem constitucional. Para fazer a ruptura da ordem constitucional, ou seja, para romper, né, com o Estado constitucional vigente, você não precisa de justificativa nele próprio, porque você está renegando esse arcabouço constitucional. Então, não precisa ter esse esforço, esse trabalho de falar, não, de acordo com o artigo 142. O que vocês estão pedindo é a intervenção barra, né, o golpe, revolução, como se queira chamar, mas em qualquer visão seria uma ruptura. Então, você não justifica uma ruptura dentro daquela Constituição. Você está querendo romper a Constituição. Vocês estão pedindo, pleiteando, que o Exército, que as Forças Armadas, né, como um todo, se coloque acima das instituições hoje, né, constituídas, né, que foram pelo Poder Constituinte, ou seja, né, que foram constituídas na forma da Carta Magna, na forma da Constituição Federal. Então, né, é desnecessário esse trabalho. O Ives Gandra, né, que foi quem puxou esse coro do artigo 142. O artigo 142, qualquer que fosse a intervenção das Forças Armadas, o que seria, né, o artigo 142? Seria, por exemplo, o Alexandre Moraes chega lá, atravessa a Praça dos Três Poderes, abre a porta, fala, Bolsonaro, sai daí, e dá tapa na orelha do Bolsonaro. Aí justifica a intervenção do artigo 142, uma situação pontual. Calma, Alexandre Moraes, você não pode fazer isso, você tem que agir de acordo com a Constituição Federal, mas numa flagrante violação aos poderes constituídos. Né, o que não é o caso, o que está se contestando o resultado das eleições ou a forma como ocorreram as eleições, né, não é bem claro o que está sendo contestado. Alguns, né, estão contestando o fato do Lula ter participado do processo, outros estão contestando a forma como o TSE conduziu algumas questões. Tudo isso, de acordo com a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional, tem a forma de ser contestada.
dentro, né, do Estado de Direito na forma hoje vigente. Então, não precisa ter esse trabalho todo, artigo 142, é assim, o que está sendo pedido é rasga tudo e imposição pela força, né, do exército, que eu não queria falar da força das Forças Armadas, mas É isso aí. não é, eu não, a imposição por meio, né, O que você está praticando é totalmente inconstitucional. A realidade é essa. o que está se querendo é que a Constituição seja desconsiderada e por meio da força seja imposta uma nova ordem constitucional. Então você não justifica dentro da Constituição isso. A não ser que se rasgue ela. É uma interpretação. Joga no lixo. É uma interpretação restrita, né? Queima. Totalmente restrita. Faz essas maluquices. Necessita de um mote para fazer a quebra da democracia. Tem Né? melhor. Então, E só lembrando, né, já o saudoso Francisco Campos, ele fazia esses exercícios. Ele justificava a ruptura constitucional dentro de uma nova ordem constitucional que seria, né, dando ares de legalidade, mas não, dentro da legalidade o processo está sendo questionado. Né? O que as pessoas que estão pedindo a intervenção das Forças Armadas, o que eles estão pedindo é que o sistema constitucional atual seja alterado por meio da força. Da força. Só que assim, elas estão tão enlouquecidas que elas estão com a bandeira do Brasil fazendo símbolo nazista, né? Na sua maioria. Não sabe nem por que tá fazendo aquele símbolo. Não busca saber o porquê que aquele símbolo é nazista. Não busca saber o que aconteceram com aquelas pessoas. E estão nessa loucura total, entediante, né? Esquizofrênica. Eu não acho entediante, não. Eu acho Eu não tô entediante. vendo nada entediante. Eu acho entediante, porque isso é muito chato. Tô achando super agitado. Não, isso é muito chato. Entendeu? Paulo se diverte e a Carol acha entediante. Não é que eu esteja me divertindo, mas tédio não. É emoção atrás de emoção. eu só acho que eu acho que foi uma construção muito bem feita pela extrema-direita. Tinha que ter um mote, né? Manipulação. Questionaram, manipulação total. De gato. Questionaram vários pontos, começaram questionando as urnas, mas as urnas não tem nenhuma plataforma de internet consegue fazer, nenhum hacker consegue penetrar na urna, né? Tem toda essa proteção. Então, começou ali, né? Questionando as urnas, viu que de fato foi bem rebatido, né? Pelo tribunal, pelo TSE, por especialistas também, e aí pegaram carona para ter mais um ponto aí para discutir em relação às empresas o IBOP, né? O antigo IBOP. Os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa começaram a questionar os institutos de pesquisa. Tá certo que alguns tiveram erros, outros não. Mas faz parte, porque alguns usam uma metodologia, outros usam outra. Então, é óbvio que alguns se aproximariam. Todos erram, né? Sim. Se eles não errassem, não precisava ter eleição. Exatamente. Mas alguns se aproximaram, outros não, faz parte do jogo, é democrático. E ainda explicaram, né, por conta da sua metodologia usada. E não satisfeitos, agora estão questionando aquelas urnas que tiveram votação zero do Bolsonaro. Quer dizer, óbvio, se ele criticou indígena, se ele atacou indígenas, atacou quilombolas, teve todo um problema aí também com Atacou os nordestinos. os nordestinos. Então tem todo esse problema, porque essas urnas que foram zeradas são urnas que estavam naquele perímetro das reservas indígenas, das reservas quilombolas. E também teve voto zero para o Lula no Sul. Foi bem menor, mas também teve. Então, para ver que existe a possibilidade. Em outras eleições, especialistas trouxeram, em outras eleições também tiveram urnas que foram zeradas. Então,
Isso também acontece, são coincidências que acontecem. Mas não tem como, dentro de uma reserva indígena, o Bolsonaro ter voto. Ou numa reserva quilombola, né? Tá na cabeça dele. Também ter voto. Então é complicado. Então são formas de atacar a democracia em nome de um desespero por ter perdido o pleito. Mas faz parte do jogo questionar. O que não faz parte do jogo é entrar na mente dessas pessoas com uma manipulação e fazê-las de instrumento, né? Da sua loucura. Para atingir o êxito da sua loucura, como disse a Carol. Você vê hoje as pessoas indo para as ruas, qualquer movimento ir para as ruas e fazer manifestação pacífica, isso aí tá na lei, é tranquilo. O que não pode é ultrapassar a lei e passar a praticar crimes. Porque defender a quebra da democracia é crime. Golpe, você fazer apologia ao golpe é crime. Além disso, você vê pessoas que fizeram essas intervenções nas estradas, alguns caminhoneiros e alguns grupos já estavam armados. Você viu lá no Pará, armados, atirando contra as viaturas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então, já ultrapassaram todos os limites. Enquanto se faz a manifestação pacífica, é aceito pela lei, é aceito pela sociedade, mas ultrapassou todos os limites. Algumas pessoas que a gente conversa, alguns especialistas mencionam que tem pessoas que têm pena, tem pessoas que estão com pena dessas pessoas que estão lá orando no muro das lamentações lá dos quartéis. Você vê realmente atos totalmente desproporcionais com a realidade, vamos dizer assim, a realidade equilibrada, né, de uma sociedade. Outros não têm pena, é o meu caso. Eu não tenho pena pelo fato de estarem praticando crimes. Não generalizo, obviamente. Você vê que tem alguns movimentos que as pessoas ficam pacíficas, mas mesmo assim pregam através de faixas e de palavras a quebra da democracia. E aí, isso não deve ser aceito de maneira alguma por nenhum de nós, nem de nós que estamos aqui nessa conversa, e nem de nós, enquanto povo brasileiro, né, que vivemos numa democracia e devemos defendê-la intransigentemente, embora seja um palavrão essa palavra. É isso aí, a gente precisa defender a nossa democracia de todas as maneiras, né? Bom, a gente tem 4 minutinhos aqui para encerrar o nosso encontro dessa noite. Então, eu vou passar para o Paulo fazer as suas considerações finais, por favor, dessa nossa quarta-feira sempre também. Eu não gosto de despedidas, eu fico triste. Mas eu vou me despedir aqui, né, dos nossos espectadores aí, web espectadores que estão acompanhando a gente. Agradecer, né, a audiência, né, inclusive o pessoal que não está agora, né, ao vivo acompanhando, mas depois, né, vai lá nas redes sociais da Pump e assiste, né, são heróis, né, por que não? Agradecer a paciência de todos, né, a gente espera aí que, embora, né, a gente não quer, eu não gosto de tédio, cara, a gente espera uma semana agitada, mas que aconteça tudo bem dentro da normalidade do que a gente espera, né, sem coisas ruins, né, que não aconteçam coisas ruins. Um pouco de contestação, um pouco de divergência, né, não tem problema, mas que isso não extrapole aí os limites do aceitável, da normalidade. Mas semana que vem a gente precisa ter assunto também, né? Não dá para ficar tudo muito morno, muito, até porque, né, não é esse o nosso momento aqui no Brasil. Uhum. Agradecer aí o Ednei que está aqui com a gente hoje mais uma vez. Esperamos que isso, né, seja cada vez mais constante. Agradecer a Carol, a Ive,
né? O pessoal que está ali atrás nos bastidores ajudando a gente. E desejar aí uma boa semana, e quarta-feira que vem estaremos, né? Só lembrando, né, que semana que vem comemoramos a nossa independência. Não errei. É porque em 1822 o Brasil continuou a ser um reino governado por português, né, pela coroa portuguesa. Então, em 1889, 15 de novembro, com a chamada Proclamação da República, para mim ali realmente o Brasil se tornou uma nação independente, porque passou a ser governada, né, a soberania passou a ser exercida pelos brasileiros. Então, semana que vem estaremos comemorando aí a nossa independência e quarta estamos aí. Quem sabe acaba o sigilo, a gente possa falar de futebol. Tomara, então, que acabe o sigilo e que possamos voltar a falar de futebol logo no início do nosso programa, né, Carol? É isso aí. Por favor, suas considerações também. Eu agradeço a todos os nossos web espectadores que estão aí sempre fiéis assistindo nosso programa ao vivo aqui todas as quartas-feiras. Agradeço aos nossos colegas, aos meus colegas de bancada, né? Agora o Ednei na bancada com a gente e o Toledo, como sempre. Agradeço a sua estadia sempre aqui conosco e desejo uma boa noite a todos. Ednei, querido, suas considerações, por favor. Primeiramente eu agradeço mais um convite, é sempre bom estar aqui. Agradeço a todos e todas os espectadores, agradeço aos bastidores, nossos colegas dos bastidores aqui que faz esse programa funcionar. Agradeço a você, Ive, agradeço a nossa bancada aqui. E torcer para que a população brasileira se equilibre aí, né, emocionalmente. Se comporte. E que os derrotados na urna tomem ciência que isso é democracia. O povo é a maioria. E a maioria votou no presidente Lula. Então, vamos torcer agora para que o governo dele seja bom para todo mundo e vamos torcer também para que essas pessoas que estão fazendo esses movimentos deslocados, que tenham mais equilíbrio, que voltem para suas casas, voltem para suas vidas, porque eu não sei como essas pessoas ficam lá o dia inteiro. Sem trabalhar. Como você mencionou, com certeza tem pessoas que estão bancando esse tipo de movimento. Sim. E isso faz muito mal para a democracia, porque você questionar o pleito eleitoral, isso é a pior coisa dentro de uma democracia, né? Porque o pleito eleitoral é a festa da democracia. E estão querendo pôr água no chope, né? Então, a gente não deve concordar com isso. E eu espero que todos tenham agora esse equilíbrio e tudo volte à normalidade. E com esse espírito de que tudo volte à normalidade, eu convido vocês, web espectadores, a assistirem daqui a pouquinho o programa Grite com o Quinho Fonte. É sempre uma diversão. Amanhã eu volto em 2 programas. Às 18 horas, no Trabalhador em Pauta, a gente vai falar de um assunto super legal, que é direitos humanos no ambiente de trabalho, com especialistas convidados para falar exatamente desse assunto de uma maneira leve e gostosa, analisando vários fatos. E depois, às 19h30, volto no programa Bem Natural, em que a gente vai falar também sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, tentando sair um pouco dos remédios e fazer um tratamento o mais natural possível. Boa semana para todo mundo. Para vocês que estão aí no estúdio, eu agradeço muito, muito a participação de vocês. A quem está nos bastidores, Douglas está sempre nos ajudando. E fiquem com Deus. Até amanhã, para quem estará comigo amanhã de novo. E até semana que vem, para quem não puder nos acompanhar aqui na Pump, nos nossos mais variados programas.
Grande beijo e até mais.